Vamos girar o assunto. A reforma da Previdência começa a ser discutida em plenário da Câmara nessa semana. O texto precisa passar por 2 turnos de votação e contar com o apoio de pelo menos 308 deputados para ser encaminhado ao Senado. Para saber melhor como será o andamento da reforma, a expectativa para a aprovação e as articulações em torno dela, a gente está recebendo aqui no Morning Show a Denise Campos de Toledo. Bom dia, Denise. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Bom dia. O que você nos diz aí? Como é que agora... Bom, já tá sendo encaminhado, está caminhando. Tá bem articulado, né? A gente viu a imagem do Rodrigo Maia há pouco. Ele está contando com 320 votos já. Então já passaria dos 308 necessários. Houve negociações durante todo o final de semana, prosseguem hoje, inclusive alguns deputados que estavam em São Paulo e em outros estados foram chamados para conversar, porque eles têm pressa. O recesso começa dia 17, tem de ter votação em primeiro e segundo turno, teria de ter um intervalo de 5 sessões entre uma votação e outra, mas a gente sabe que quando o Congresso quer, ele consegue acelerar, ele consegue inclusive fazer acordo para quebrar essa exigência. Sim. Então talvez dê para concluir nesta semana, se o vento vier a favor mesmo, né? Se não tiver nenhuma surpresa no caminho, nenhuma tentativa de alteração, porque eles podem apresentar destaques e alguns desses destaques alterarem a base do que foi aprovado na comissão especial, não é? Agora se conta com uma economia de 990 bilhões de reais em 10 anos. Bom, tá ali dá de bom tamanho. Tá no meio do caminho ali. Era o mínimo de 800, Paulo Guedes tinha dito, olha, se ficar menos de 800 milhões, eu tô fora. Chegou até a aventar a possibilidade de sair, mas acho que esse número tá garantido, hein, Caio? É quase um tri, né? Quase um tri, pô. 900 tá de bom tamanho. Caiu na última mudança do texto apresentado pelo relator, que aí houve uma redução aí de 83 bilhões, ele fez alguns ajustes exatamente para garantir a votação, porque eles estão fazendo isso. Eles vão modificando até o limite que não tenha resistência. Por isso que estados e municípios ficaram fora, porque eles contavam que poderiam perder muitos votos de gente a favor da reforma se incluísse estados e municípios. Denise, era justamente sobre isso a minha pergunta, porque assim, ao meu ver, a grande falha do relatório é justamente a exclusão de estados e municípios, que pode importar aí num custo de 350 bilhões para os estados e 170 para os municípios. Só que a gente sabe que ainda existe oportunidade regimental, né, antes da votação, de colocar isso como destaque, ou até muita gente falando em emenda aglutinativa. Isso é uma possibilidade real ou já está sendo, enfim, articulado no Congresso para que haja inclusão de estados e municípios na votação? Eu acho que deve ficar fora, exatamente para não perder votos, porque muitos parlamentares não querem esse apoio. Tem uma questão política muito pesada, né? Porque alguns governadores não querem, e aí alguns que querem, eles não têm uma base tão forte no Congresso, e aí a oposição não quer dar esse presente para os governadores. Sim. Então fica aquela questão do desgaste da imagem, né, de não ter o comprometimento político, porque muita gente, a gente fala que a sociedade está a favor da reforma, mas está a favor desde o momento em que ela não interfira no seu próprio direito. Sim, né? Então a gente vê das polícias ainda uma coisa está em aberto, e foi uma situação colocada pelo próprio presidente Bolsonaro, que até o último minuto estava falando a respeito disso, para ver se conseguia incluir alguma mudança adicional para favorecer a categoria. Inclusive, no dia da votação, ele teve uma reunião cedo com a bancada ruralista, pediu que eles colocassem também essa questão. Então é meio complicado, né? Porque aí de repente você tem o próprio presidente defendendo uma determinada categoria, houve uma resistência muito grande, deixaram fora. Então, por exemplo, a Polícia Militar vai ser resolvida depois no âmbito dos estados, né? E a questão de estados e municípios é a mesma coisa, é uma disputa política muito séria. Sim. Eu acho que acaba ficando fora para você não correr o risco de perder apoio de gente que é a favor da reforma. Naquela lógica do bom é inimigo do ótimo, né? Eles vão com o que eles têm agora. Vão fazer o possível, né? Então você garante esse resultado, que, como eu disse, está dentro das expectativas gerais. O mercado financeiro, por exemplo, desde o início trabalhava com alguma coisa entre 700 e 800 bilhões. Né? Ninguém contava que chegaria a 1 trilhão e 200. Aí é uma coisa muito ambiciosa, né? Sim. E você falou, né, a questão da polícia, que chegou aí nos 45 do segundo, e ainda com chance de outras coisas virem, né? O Caio ressaltou aqui, até você sacramentar mesmo a reforma, bater o martelo, que vem das Forças Armadas, né? Talvez aí uma manobra meio errada, segundo analistas, para colocar junto essa reestruturação com relação ao Exército e a juntar ainda com essa questão os militares têm um projeto próprio, Tem um projeto próprio, mas juntar com essa coisa dos policiais aí, também dá... Os policiais queriam, né? Dá a entender, e ainda se tratando de uma base eleitoral na qual se formou a figura do político Bolsonaro, dá de alguma forma a entender para a sociedade, peraí, quem está fazendo sacrifício? Somos todos nós? Ou vamos ter classes aí que vão conseguir manter ainda
digamos, privilégios em torno dessa previdência, né? Eu acho que o caminho tá aberto agora. A tendência é que o Senado acompanhe. Não sei o que você pensa disso, Denise, rapidamente, mas se já tem 320, como você falou, mais que suficiente para passar na Câmara, o Senado tende a São menos votos, né? É um pouco. pouco mais fácil você negociar, né? É mais pulverizada a base na Câmara. Então, Sim. no Congresso, talvez você tenha uma facilidade maior. De unidade maior. Exatamente. Então, o governo tem uma articulação. Agora, tudo passa pela articulação e vai lembrar que a gente vai perder, talvez, a articulação de Onyx Lorenzoni. Ele, em alguns momentos, se atrapalhou, mas teve novidades também em relação a isso. Agora, neste final de semana, ele teve uma participação ativa nas conversas com o Rodrigo Maia, tentando segurar o que já foi aprovado. Você citou Paulo Guedes, por exemplo, ele ficou bravo com esse resultado do último relatório. Ele não gostou deles colocarem matéria tributária como uma contribuição maior que os bancos terão de dar. Perfeito. Também houve alguma alteração por aí que só as grandes instituições é que vão ter que pagar esse acréscimo de tributação, tudo para fechar as contas, né? Sim. Então o relator foi onde era possível. Então está faltando, eu tirei algumas coisas em termos de previdência, aí ele colocou essa receita que vai vir por parte dos bancos, né? Então isso quebra até um pouco a argumentação da oposição, mas a oposição promete obstruir ainda. Não teve força na comissão, perdeu feio, né? Agora é ver no plenário o que vai acontecer. Tá certo. Obrigado, Denise. Bom dia a todos. Bom dia.